E olha, hoje completa um ano, é isso, Kellen? Exato. Da guerra entre Rússia e Ucrânia. Do ponto de vista prático, o que mudou nas nossas vidas de lá para cá? Muita coisa. A gente está entrando no segundo ano de guerra. Havia uma expectativa de que essa guerra fosse curta. Muitos de nós esperavam que poucos meses depois, né? Ela virou uma guerra longa e agora a gente está no momento em que fala-se até de guerra multi-ano. O que mudou nas nossas vidas? Impactos no primeiro ano, preço de alimentação, custo de combustível, custo de fertilizantes. Rússia, um dos principais fornecedores de fertilizantes para o Brasil, houve também uma escalada no preço do gás natural no ano passado, escalada de preço de fertilizante. Agora, preços já se acomodaram, relação de troca entre grãos e fertilizantes para o agro melhorou. Para a população brasileira, impactos foram sentidos como, por exemplo, no trigo, região leste da Europa, é um dos principais fornecedores, exportadores de trigo do mundo. Olha como está tudo conectado. Com a guerra, houve uma preocupação com o abastecimento menor de trigo. Mercado global subiu o preço de trigo. Por quê? Porque havia uma semipresença desses países no mercado naquele momento, desde que a guerra iniciou. Consequência segunda, preço alto é combustível para a área plantada. E estimulou a área plantada de trigo no Brasil. Em 2022, o Brasil atingiu recorde de produção de trigo, mais de 10 milhões de toneladas. Segundo fator de impacto da guerra para o agro do Brasil e para nós aqui da economia brasileira é que a China costumava comprar muito milho da Ucrânia. A Ucrânia entrou em guerra. Aí a China olhou para o globo e foi procurar um outro fornecedor confiável para garantir o abastecimento de milho. Sabe o que aconteceu como consequência? Em 2022, depois de 8 anos, a China e o Brasil assinaram um protocolo sanitário que autorizou o envio de milho do Brasil para a China. Só em janeiro de 2023, o Brasil já exportou mais de 1 milhão de toneladas de milho para a China, atingindo recordes, e a expectativa é que neste ano chegue até 12 milhões de toneladas de milho enviado. Para o Brasil, que é um grande produtor de alimentos, tirando toda a questão humanitária, estou falando aqui de economia e de agronegócios, o desafio da guerra elevou a necessidade de comida no mundo. O Brasil é um grande produtor de comida. As nossas exportações foram recordes em 2022. Nós abrimos mercados e temos potencial de nos desenvolver com outras culturas, como, por exemplo, o trigo, que a gente ainda é dependente de importação, mas em até 5 anos devemos virar autossuficientes. Trocando em miúdos, para o Brasil do agro e da economia, a gente tem mais oportunidade do que desafio, porque fazemos o quê? Comida. Sim. Ale, do ponto de vista político, como é que você vê a política do Lula em relação a essa guerra? Ela difere um pouco da política do Bolsonaro ou é tudo a mesma coisa? Não, bem diferente. Você tem, e aí você vê a complexidade da questão quando entra, por exemplo, essa questão do agro, exportar para a China, exportar para a Rússia, que explica um pouco essa postura de neutralidade da nossa diplomacia. A gente tem falado muito em neutralidade. Quando a guerra começou, vocês vão lembrar, alguns dias antes, o Bolsonaro visitou o Putin, chamou de meu amigo, meu irmão conservador e tal. Claramente ele fez um movimento brasileiro de simpatia à Rússia. Não pegou bem na comunidade internacional, porque quase todo mundo está apoiando, quase todos os países do mundo apoiam a Ucrânia, com pouquíssimas exceções. Você tem uma posição ali da China que o pessoal chama de guerra por proxy, né? Ou guerra por procuração, onde a China, que na verdade estaria no redesenho da geopolítica mundial, usando o conflito com a Rússia, o conflito da Rússia, da invasão, na verdade, né? Porque é uma invasão a um país democrático, uma invasão unilateral, imperialista, usando para fazer esse redesenho, onde China e Rússia, aliados, dizem esse pedaço do mundo aqui é nosso. Estados Unidos não vem, não queremos conversa, o mundo está sendo redesenhado, a China já é a segunda maior economia do mundo, já é um país muito poderoso, então junto com a Rússia tem esse desejo há muito tempo, o Putin está no poder já há muitos anos, e o grande ideólogo dele, que é o Alexander Dugin, defende essa tese, a tese da chamada Eurásia, né, que ela se descolaria da ordem mundial. Esse até fazer um parênteses que é uma coisa interessante.
quando começou a guerra, a primeira coisa que a comunidade internacional fez foi fazer um embargo econômico, né? Quer dizer, contra a Rússia, congelar a conta, um monte de coisa. E aí eu vi muita gente falando, isso vai funcionar, não vai. Mas o engraçado é que, ideologicamente, era tudo que a Rússia queria. Porque aí a Rússia chegou para a Europa, para a Alemanha, para vários países, assim, agora eu só vendo gás em rublo. E aí era um caminho para fazer essa desconexão do dólar como a moeda do mundo. Então, às vezes, como é que a coisa é complexa? Um embargo econômico que, no primeiro momento, parecia que ia atingir a Rússia, que ia ser uma coisa contra a Rússia, estava dentro também desse desenho, desse plano geopolítico. Então, assim, é uma guerra complicada de resolver nesse ponto. Por quê? Porque a Rússia não vai recuar. Ela já ocupa algumas partes da Ucrânia e ela não mostra nenhuma disposição para sair. Ao mesmo tempo, a comunidade internacional não vai deixar a Rússia anexar a Ucrânia inteira. Falar agora, não vai deixar fazer o que a Alemanha nazista fez com a Áustria, por exemplo, o Anschluss, né, de pegar e falar, não, é meu, anexei. Né? Isso eles não vão deixar. Mas a negociação ali então tá. Então qual é o pedaço aqui da Ucrânia? A Rússia nem sai inteira, nem ganha o país inteiro. Então como é que faz? É esse desenho ali, essa sintonia fina, para ver que territórios vão acabar ficando sob controle russo. Esse, aparentemente, é a saída final, é ter um acordo. Agora, lembrando, já que eu fiz um paralelo com a Alemanha nazista, para fechar, antes da Segunda Guerra Mundial também houve um acordo de Munique, um ano antes, onde o Hitler dizia que se desse os Sudetos para ele, aquela região da Tchecoslováquia, ele ia parar. O Chamberlain acreditou, assinou o acordo de Munique, e um ano depois estourou a guerra.